Essa é a gravação do dia de hoje. Bom dia. Aí dentro desse reino aqui, então, é sempre importante você, ao estudar os reinos, você verificar o porquê que eles. Parou meu vídeo aqui. O porquê que nesses reinos, eles são classificados, eles são encaixados no reino, né? E a resposta, ela tá sempre nas células, tá? Então, ou se a célula, por exemplo, dentro do clado, na verdade, da árvore filogenética, é, monera, né, e eucariótico, tem essa subdivisão, primeiro por causa da célula, do tipo de célula. Não é porque é unicelular ou pluricelular, não. É simplesmente porque o procariótico não apresenta uma membrana nuclear, a carioteca. Já o eucariótico apresenta. Então, quem que é procariótico? O domínio das árqueas e o domínio das eubactérias. E o domínio eucária, né, são dos eucariotos, são aqueles que apresentam a membrana nuclear em suas células. E depois vem outras classificações, né, de acordo, por exemplo, com a parede celular, né, de acordo com aí já vem as outras especificações dentro da estrutura dos seres vivos. Então, por exemplo, aqui o protoctista, a gente tem seres unicelulares e pluricelulares, autótrofos e heterótrofos. Então, você vai ver que vão ter seres aqui que vão fazer fotossíntese e outros que vão parasitar, ok? Então, a maioria é microscópica, porque elas vão formar quem? Quem que está nesse grupo aí e que você tem que se ligar? É o fitoplâncton. O fitoplâncton, ele é base da cadeia alimentar. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? E não está aparecendo nem meu vídeo aqui. Ah, então tá bom. Minha preocupação era não, vocês não estavam conseguindo me entender. E aí, eles vão formar o fitoplâncton, né, que é a base da cadeia aquática, né? São aonde tem o maior o que você quer anotar aí, ô Heitor? O maior, onde tem a maior produção de carboidrato. Por quê? Se a gente pensar que algas que são fotossintetizantes e o ser é fotossintetizante, por quê? Porque ele não quer fazer o gás oxigênio, não, né, gente? Ele quer se alimentar, né? Então ele quer produzir a glicose. E a glicose é um hidrato, um carboidrato. Carboidrato é um hidrato de carbono. Ele tem em sua constituição, né, o carbono e o hidrogênio. E aí tem oxigênio também, né? Dependendo aí monossacarídeo, né? Bom, então é a maior concentração de carbono no planeta está nos oceanos, estão nos oceanos, tá bom? Está, né, nos oceanos. Bom, aí, então é importante lembrar disso. Aí a gente tem a locomoção, né? Eles, dentro do protoctista, eles têm as suas subdivisões. E o que que leva o cientista a encaixá-los em grupos? Aí ele vai observar o quê? A forma de locomoção. Então tem protoctistas que usam cílios, flagelos, pseudópodes, né, que são aquelas prolongações da membrana, e há aqueles que inclusive não têm estrutura nenhuma. Peraí, deixa eu tirar esse, né, tira esse negócio agora que o Heitor pediu aqui. Tirei. Bom, aí aqui a gente tem de importância para você saber daqui tem os protozoários, porque os protozoários eles podem ser de vida livre, mas eles também podem eles podem ser parasitas, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. E a reprodução deles pode ser assexuada, que é simplesmente por divisão binária, ou ela pode ser sexuada, mas numa forma de conjugação. Eles fazem uma ponte citoplasmática, igual vocês estão vendo aí embaixo,
o tripanossoma fazendo, eles trocam material genético. Para alguns cientistas, isso é considerado sexuado, porque eles estão trocando DNA, mas não gametas. Então, cuidado só em relação a interpretar isso, tá? Existe uma variabilidade ali? De certa forma existe, porque se eles estão trocando DNA, né? É porque eles estão sendo indivíduos distintos, né? Geneticamente distintos. Aí a gente tem aqui o filo apicomplexa, né? Que são dos esporozoários. Esse aqui é o causador da malária, né? Que é o Plasmodium vivax. É o gênero Plasmodium. Então, ele não tem estrutura locomotora, ele é um parasita. Você vê que ele está onde? Na corrente sanguínea. E ele atinge quem? As hemácias. Que você está vendo vermelhinho aí são as hemácias. Tá? Ele causa febre terçã, né? Que é uma febre que ela é de 3 em 3 dias, né? Aqui tem o risópoda, né, que eles vão se locomover por pseudópodes, são esses prolongamentos que vocês estão vendo aí. É tipo a amoeba. A amoeba, né, é um risópoda. É aquela moeba que vocês brincam e que a galera gosta de brincar, né, as crianças. E pseudópode significa falsos pés, né? Então é pela locomoção. O zoomastigofora já são os protozoários que eles podem ter um ou mais flagelos, né? Então, por exemplo, o Trypanosoma cruzi é esse aí que você está vendo que tem um flagelo, né? A Giardia lamblia, que é essa aí da imagem da direita, ela tem o quê? Inúmeros flagelos, ok? Então, é a forma de locomoção. Ambos são parasitas humanos. E aí eu tenho o ciliófora, que são os protozoários ciliados. Eles têm cílios em volta da estrutura deles, da célula, são unicelulares, e eles usam essa estrutura para se locomover. O paramécio é um protozoário, mas ele não é parasita, ele é de vida livre. Então, cuidado, nem todo protozoário é parasita. Tem os foraminíferos, que eles vão ter, vivem assim em oceanos, né? Eles têm carapaças, essas carapaças de sílica, né? Que vão ajudar ele a se proteger, né? E se movimentar também. O que é importante você entender aqui? As protozoáses, né? E quando eu penso em doença, em biologia, a gente tem que pensar num conjunto, tá? Cuidado ao ouvir, né, de algumas pessoas por aí que, ficou doente, toma remédio que passa. Cuidado com isso. Por que você acha que a gente está à distância? Exatamente para prevenir, né? Porque a gente não tem medicamento que vai, por exemplo, hoje curar a Covid-19. Existe um tratamento? Sim. Tratamento é diferente de cura. Tratamento você trata sintoma, ok? Gripe, né? Sei lá, febre amarela. Febre amarela, você tem que tratar sintoma. E se você pegou, né, há organismos e organismos. Então, por termos características distintas, porque somos geneticamente diferentes, a doença que vai me acometer, talvez ela tenha um formato diferente em você, ok? A gente está vendo pessoas de diferentes idades, sexos e condições, biotipos, né, condições estruturais que estão pegando Covid e têm se manifestado de formas distintas. Tem gente que não sente nada. Tem gente que tem que ser entubado. O que é isso? O que faz isso? É porque nós somos geneticamente diferentes, graças à reprodução sexuada, graças à meiose, né? Então, assim, em se tratando de doença, a chave que você precisa de pensar é sempre prevenção. Então, ao invés de estudar tratamento nessa altura do campeonato, pense em prevenção, foca em prevenção, né? Como que eu previno? E aí, dá uma lidinha sobre isso, né? Formas de você prevenir. O próprio sistema de saúde, gente, o SUS, quando ele foi criado na finalzinho da década de 70, né, início da década de 80, ele foi criado com o intuito de prevenir as campanhas de educação, né, aqueles médicos da família, né? Tudo isso é a ideia central do sistema
é prevenção, é educação, é porque às vezes a pessoa não tem aquela ideia de que aquilo que ela está fazendo na casa dela está errado, aquilo vai ser suscetível para ela se contaminar. Tem gente que não tem isso, não tem acesso a essa. Às vezes não é nem informação, é sensibilização, sabe? Que às vezes na TV fala, mas a pessoa também não se liga, não presta atenção. Ah, não dá nada não. Claro que dá, né? Então, assim, sempre pense nisso, na prevenção. Então, a gente tem aqui, ó, a amebíase, a doença que causa amebíase. Quem que causa ela é um protozoário chamado entamoeba histolítica, né? Como é que você pega ela, né? Por meio do cisto. Esse cisto vem como? Água, né? Aí se eu pegasse, assim, se vier uma imagem dessa, né? Disso que você está vendo, e pedir para prevenção, o que, que você escreveria? Que você pensaria? Quais palavras você procuraria para falar de prevenção? Ó, Samuel colocou filtro. Eu imagino que seja filtro de água, né, Samuel? Uhum. Mais o quê? Saneamento básico. Essa palavra é a chave, tá? Essa é a chave para um catatal de doença. Porque o saneamento básico é o quê? Tratamento de água, que as pessoas recebam água tratada. Como é que faz isso? A empresa, a concessionária, vai no rio, coleta a água, trata, passa por todo um processo de tratamento. Lembrando que esse tratamento é químico, tá? É diferente do esgoto. O tratamento da água ele é químico. Gasta-se muita energia elétrica, tá? Fica atento em relação a isso. Gasta muita energia elétrica, por quê? Olha o problema lá no Acre, né? Pico de energia. O que, que vai faltar para eles? Água tratada. Sem energia, você não recebe água tratada. Aqui a concessionária, ela coleta a água dos rios Jucu, Santa Maria, né? Reis Magos, né? Na região da Grande Vitória. Sim, mas vamos pensar no básico, Samuel? Claro que, assim, comida vai estragar, aquela coisa toda, mas aí a gente pode voltar ainda à época antiga, né? Agora, como é que você faz para ter água na sua casa? Vamos pensar você hoje, na sua casa, onde você está. Não tem água tratada. Aí você tá ligado que qual é a tendência? Quem vende água é colocar o preço lá em cima, né? Aí já começa aquele caos, né? Aí quem não tem? Vai pegar água do rio. Aí vai fazer o quê? Sabe? Pega água de algum lugar. Tá. A água do caminhão-pipa. A água do caminhão-pipa ela é tratada. Se não tá tendo tratamento porque tá faltando energia, sim, o filtro de barro, sim. Inclusive, foi feita uma pesquisa que é o melhor filtro do mundo. E que bom, né? Porque ele é o mais barato. Eu amo filtro de barro. É claro que esses filtros elétricos, todos esses outros cheios de guere-guere aí, eles também funcionam. Basta você trocar a vela, né? Tem que trocar o filtro, o elemento filtrante lá de dentro. Então, assim, gente, nesse sentido, a água, a água tratada, ela é distribuída para a população a fim de mitigar as doenças. Então, existe um padrão de potabilidade. O que é água potável? Pode ser uma questão de prova. O que é água potável? Esse de três velas é bom. O que é água potável? O que é água possível de beber, senhor Rafael? Eu quero conceito. Mas por que ela é própria para o consumo? Qual a característica dela? Por que a água, se eu pegar a água do rio, agora, do Rio Jucu, um copo de água do rio e pegar um copo de água do meu filtro, eu julgo a água do meu filtro própria para consumo? Não necessariamente ela é tratada, porque tem água de mina, água de nascente. A nossa proposta esse ano era ter ido lá em Pedra Azul. A gente ia beber água da nascente, ela não é tratada. Então escreve no canto aí do seu caderno para você não esquecer. O que é água potável? A água que é ausente de patógenos.
Nessa água, há a ausência de patógenos. O que são patógenos? Indivíduos, né, micro-organismos causadores de doenças. Esse é o conceito. Então, a concessionária, exemplo, a Cesan, no país inteiro há várias, né? Sai, né? Mas a Cesan, ela coleta a água do Rio Jucu, ou de Santa Maria, ou dos Reis Magos, leva para a estação de tratamento, converte, filtra, faz filtragem, bota substâncias químicas, né? Para fazer, limpar a água, né? Passa por filtros, clora, ao cloro aí presente, né? Tem cilindros de gás, e leva para tratamento. Quer dizer, e envia para as adutoras que vão distribuir para a população, ok? Então, saneamento básico, tratamento de água. E tratamento de esgoto? O esgoto que é coletado na sua residência, né, na sua rua, existem tubulações para isso, são levadas para a estação de tratamento. Lá, né, gasta energia também, porque tem que fazer movimentar essa água, só que não gasta substância química para tratar, porque são bactérias que fazem isso. Aí pode ser que você pense aí no ciclo do nitrogênio, né? Tem bactérias nitrificantes, ok? Transforma o nitrito em nitrato. Aí, esse tratamento aí são bactérias, porque tem sistema fechado, que é anaeróbico, tem sistema aberto, que é aeróbico. Lá em Jardim Camburi, tem um que é lagoa de estabilização. São aquelas lagoas ao ar livre, né? Lá no contorno, em Cariacica, também tem. Quem já passou já viu. São aquelas lagoas, né? Eu não sei em Cariacica qual lugar que vai ter uma de sistema fechado, o ASB, né? Que aí são também abertos, também são piscinas, né? Mas são mais rápidas. Então, essa de lagoa, que a água fica parada, que o esgoto fica parado, são 25 dias para tratar o esgoto. Lembrando também que o lodo do esgoto pode ser reutilizado para fazer tijolos. Algumas agriculturas permitem o uso desse lodo do esgoto, porque lembrando, tem patógenos também, esses patógenos não são eliminados totalmente, então pode ter o ovo de lombriga, ovo de tênia, né? Então a gente é importante pensar nisso também. Então, ó, tratamento de água, tratamento de esgoto, ok? Coleta de lixo, né? Coleta de resíduos sólidos, né? E drenagem pluvial. Aqui a nossa grande Vitória, todo ano sofre muito com questão de chuvas, né? Que a grande Vitória aqui praticamente, se a gente pensar Vila Velha principalmente, está abaixo do nível do mar. Então, quando a maré está cheia e coincide de chover, a cidade alaga. Então, promover obras que visa fazer o escoamento correto dessa água é trabalhar para a drenagem. E tudo isso é de competência do poder público, tá? Então, dar o saneamento básico à população, ofertar o saneamento básico à população é de obrigação do poder público, né? Aí é do município e pode ser em concessão aí com o Estado também, tá? Então, lembra disso, o saneamento básico é chave. Mas para pessoas que moram, por exemplo, no interior, que não tem água tratada, não tem esgoto tratado, o que tem que focar? Na água. Porque às vezes, gente, tirar água do poço. A água do poço está perto de uma fossa, tá? Ele está recebendo esgoto ali, aí a pessoa está tomando água. Então, o correto é ferver, filtrar. Água de poço, o correto é isso. Ferve e filtra, né? Para que possa matar os patógenos, tá? Alimento, tá, gente? Acondicionar bem os alimentos, lavar bem os alimentos. Existem técnicas para você lavar o alimento, tá? Principalmente agora, né? Agora, esse período aí que a gente tá e que as pessoas botam a mão nas coisas, né? Aonde ela ataca, né? Ela é do intestino grosso, e ela pode ser transportada também pelos glóbulos vermelhos, ok? Esse parasita, esse protozoário. Ela se reproduz, então, lá no intestino, né, formando os cistos. Esses cistos são eliminados por meio das fezes. Aí essas fezes caem, por exemplo, num rio. Aí esse rio, ele é bombeado, a água dele é bombeada, por exemplo, para fazer irrigação dos brócolis, irrigação das couves, das uvas, e coleta ali e leva para o supermercado. Aí a pessoa vai lá no supermercado e come aquela uvinha sem lavar, né?
parte um pedacinho do brócolis sem lavar e come. Ou chega em casa e não lava, né. E eu te digo que não basta só lavar, você tem que ainda jogar um pouquinho de água sanitária, né, aquela que boa aí para poder matar. Tem todas as técnicas de fazer higienização de alimentos, tá, gente? Eu não posso falar aqui porque vai me estender o tempo, mas é importante. Então, água tratada, né, água filtrada, ingestão de água filtrada, água clorada e, boa higienização dos alimentos, tá? Bons hábitos de higiene também, né, gente, ó, no mundo existem inúmeras pessoas que não têm banheiro. No Brasil são 53% das pessoas que não têm esgoto tratado, tá? No mundo, há pessoas que não têm banheiro, que tem que fazer isso aqui que vocês estão vendo, ó, defecar ao ar livre. Você vê que a gente, implanta inteligência artificial, desenvolve, recursos tecnológicos e a gente não conseguiu resolver isso ainda. As pessoas morrem ainda por problemas relacionados à ausência eh, de um lugar correto para fazer suas necessidades. E tem contato com essas fezes, né. Aqui, ó, poço, né, tem que ter uma distância inclusive, então dependendo do lugar que você vai, a água é de poço. Eu fico boladaça. Eu vou e pergunto: "Aonde que é o poço?", eu vou lá ver onde é o poço. "Ah, tem fossa aqui?". "Ah, tem". "Aonde que é? Aonde que cai o esgoto?". Não bebo não, leva água. Eu vou acampar, eu levo a minha água. Dou conta não, morro de medo. Esse aqui, ó, Trypanosoma cruzi, né. Que é a doença de Chagas vai provocar a doença de Chagas. A principal forma de contaminação é por meio desse camaradinho aqui, ó, o barbeiro, que é o Triatoma infestans. Bom dia, Lila. É o Triatoma infestans. Ele dá muito nessas casinhas aqui, ó, de pau a pique. Então você vê, assim, que a questão social das pessoas que moram aqui é bem baixa, né, econômica e social. Eh, então porque essa casa de pau a pique ela é feita de madeira e de barro. E aí esse animal ele fica aqui. E à noite, né, se reproduz aqui, e à noite ele vai para dentro da casa para poder fazer a hematofagia. Então a fêmea que faz hematofagia, ela suga o sangue, e é chama barbeiro porque é nessa região aqui, ó, do pescoço, nessa região do colo, até às vezes faz hematofagia do braço. E aí, quando ele faz hematofagia, ele faz o cocô. Nisso que ele faz cocô, deixa os protozoários, dentro naquela ferida ali, aí eles entram para sua corrente sanguínea, tá. Aí ele vai atingir, por exemplo, órgãos vitais, como o coração e faz inchar. Eu tinha um aluno que a avó dele tratava de doença de Chagas. É uma doença crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento, tá. Além disso, pela hematofagia desse barbeiro, é possível fazer a é possível contaminar também outras pessoas por meio da transfusão do sangue e também por meio do parto, né, da amamentação, né, é bem perigoso também. Já aconteceu de casos de, eh, contaminação por Trypanosoma cruzi, as pessoas que comem açaí. O açaí, o barbeiro estava no açaí, ele foi moído no fruto, e na hora de fazer a polpa, teve fezes do barbeiro e, consequentemente, esse barbeiro estava contaminado com protozoário. Aí a pessoa ingeriu e contraiu a doença. Já vi em caso de goiaba também, comeu goiaba e também caldo de cana, tá. Açaí já teve umas 15 empresas fechadas no norte do país, pra averiguar, que tinha suspeita de contaminação por barbeiro. Então eu amo açaí. Aí eu sempre tomo açaí pasteurizado, né, que é aquele que passa pelo processo de tratamento. Então tá aqui, ó, ele na mão, no braço, né. Ele também se desenvolve, vive lá no intestino do barbeiro, e aí ele vai, entra na corrente sanguínea e se fixa no coração. Então aqui é um exemplo de um coração, inchado. Ele é um coração normal, né, e um coração inchado, porque ele tá cheio de, protozoários. Beleza, gente? Estão me ouvindo aí? Então
tá muito esquisita a forma como eu tô vendo aqui a minha tela. Ah, agora acho que melhorou um pouquinho. Acho que é o meu aqui. Eh, aí o que que a gente pensa? Em prevenção, né. Eh, esse negócio de tapar frestas, né, é bem complicado, porque a casa inteira é de madeira, né, gente. Qual que é o ideal? É fazer casas de alvenaria, que são as casas de tijolos, né, de, cimento. Então, mais uma vez, o poder público tem que atuar nisso, para promover moradias mais dignas para as pessoas, né, mesmo aquelas que moram em localidades distantes, tá. Que a gente tem desmatamentos, é normal, dentro dessa condição aí que a gente tá vivendo de impacto ambiental, que os animais eles saem de seu habitat ali porque foi invadido e migrem. Então tem acesso aí as pessoas que estão nessas condições, né. Aqui também, lembrando que por ser por transferir, eh eh, a a por também contaminar pessoas por meio da transfusão de sangue, é importante, que na triagem, né, seja feitos exames para doação. Então, assim, eu já fui doar e é um rol de perguntas que fazem, principalmente ligada a essa parte aí de de barbeiro, né, de barbeiro, ó, de doença de Chagas, tá. Então se eu já tive, se eu, né, se tive contato, beleza? E aqui combater mesmo o percevejo, né, nessas condições aí rurais. Esse aqui é o Plasmodium, né, já tinha falado dele, o gênero, que é o causador da malária, né. É uma zoonose, né, porque é uma zoonose, tem um animal aí, um mosquito que faz a transferência dele, é a fêmea, né. Por que que a fêmea faz isso? Porque ela precisa dos nutrientes para poder, construir os seus ovos, né, para ela se reproduzir, tá. Acontece isso também com a Aedes aegypti, tá. Só que a Aedes aegypti no caso, transmite vírus e não um protozoário. Esse caso aqui é um protozoário, é o anófeles, né. Lá, inclusive, no norte do país, eles chamam de ano feliz, né, o mosquito ano feliz, que é o anófeles, tá. É conhecido popularmente como mosquito prego. Então a mosquita faz a hematofagia, aí ela tá fazendo a hematofagia. Nem todos os mosquitos estão contaminados, então presta atenção nisso, né. Então quando ela faz a hematofagia, ela libera saliva, e nessa saliva tem os plasmódios. Aí esse plasmódio, ele passa pelo ciclo, definitivo no nosso corpo, tá. Eh, e aí ele vai para o fígado, por exemplo, e lá ele, eh, libera se reproduz e, liberando aí novos protozoários. E aí eles atingem os glóbulos vermelhos, né. E aí nos glóbulos vermelhos eles ocorre a lise, né, destrói para se reproduzir, ele se destrói. Ele destrói a lise a hemácia. E aí causa, como libera uma toxina, causa febre. Essa febre é chamada de febre terçã, né, porque é uma febre que acontece de 3 em 3 dias, né, passou teve um dia, fica 2 sem, no terceiro dia tem a febre. Então a principal sintoma é febre alta, né, e como que a gente previne? Então, lá nessa região, né, no Amazonas, na região de grande ocorrência dessa doença, então é importante botar telas, botar os mosquiteiros, né, pulverização de inseticida, igual aqui é feito com Aedes aegypti, exatamente para impedir a contaminação, né. Lembrando que eles também fazem a postura dos ovos, né, botam os ovinhos em água parada. Então eliminar os pontos de reprodução, né, os focos de reprodução desse animal. Essa aqui é a leishmaniose, Leishmania brasiliense. Ela é transmitida, então, por esse mosquitinho que vocês estão vendo, né, o Flebotomus, que é o mosquito palha, que também é uma zoonose, e ela causa esses sintomas aí, ó, feridas, né, na pele, eh, em crianças, já teve casos de crianças serem a ponte nasal ser toda comida, feridas aqui assim, né.
Eu conheço vários casos só que não dá para contar hoje, porque também nosso tempo está bem curto, né. E essa doença, ela requer depois cirurgia plástica, né. Aí a gente tem a Giardia lamblia. Aqui é importante você saber também, cachorros de rua. Cachorros de rua, aqueles cachorros que têm aquelas orelhas todas feridas, né, muitas vezes eles precisam ser sacrificados. Então, o controle de população de gato e cachorro de rua é de extrema importância, né. Por isso que existem os centros de zoonose nos municípios, né. Os centros de zoonoses, eles vão controlar a população de animais que ficam abandonados nas ruas, porque esses animais, eles podem causar, doença nos humanos, né, as zoonoses. Então raiva, de controle deles, né, a leishmaniose, tem a visceral e a brasiliense. Eh, outro protozoário aqui é a giardia, né, a Giardia lamblia, é o nome da espécie dela, vai causar giardíase. E mais uma vez, gente, é muito parecido com o da ameba, tá. Água de poço, principalmente. Tinha uma cidade no estado do Rio que deu surto de giardia. Aí a gente foi ver o que que aconteceu, água de poço. Porque o poço fica contaminado, né, pela fossa, que não tinha tratamento de esgoto, a água da fossa, ela percolava e entrava pelo solo e atingia a água do poço. Aí as pessoas estavam e é difícil de identificar, porque às vezes dá diarreia 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã. Aí para você identificar que é essa doença, você tem que fazer coletas em diversos pontos do dia de fezes, para levar para o laboratório para fazer a análise. Aí sim, para identificar se é giardia. Hoje você, né, facilita a vida dessa forma, tomando os medicamentos, né, esses medicamentos que é uma vez por ano que a gente toma, então causa aí fortes diarreias. Mais uma vez, ó, a prevenção é beber água, né, filtrada, fervida, tratada, clorada, né, fazer a correta higienização, das frutas, daquilo que você for comer, principalmente daquilo que for comer cru, né, se for comer cozido, o cozimento ele mata o protozoário. Fazer a higienização das mãos, né, gente, tem gente que infelizmente não tem a correta higienização das mãos, não faz, não lava a mão mesmo. Eu mesmo conheço pessoas que fazem o número 2 e não lavam as mãos. É assustador, mas eh, não estão nem aí. E assim, não lava a mão toda hora não, pra quê? Eu fico assim: "Meu Deus". Porque inclusive você transporta fezes pelas unhas, né, dependendo de como você fizer a higienização em você, ao fazer o número 2 suja suas mãos, você não vê. Então por isso que é importante lavar, né. Aqui ó, diarreia, desidratação e até morte, são doenças que acometem muitas vezes crianças, né, porque criança não tem um bom hábito de higiene. E aí, enfim, muita criança que morre em nosso país, o controle de natalidade, controlar a saúde dessas crianças é de extrema importância, né. Se o país ele tá, as crianças estão morrendo, é sinal de que ele não está tendo um olhar mais zeloso com as crianças. Então, implantar sistemas de tratamento, de saneamento básico, principalmente é cuidar das crianças, tá, porque as que mais morrem de diarreia e desidratação são elas, tá. Lembrando que os idosos também, mas lembrando que uma vida adulta você tem uma consciência maior, né, de higienização. Esse aqui é o Toxoplasma gondii, né, ele é um esporozoário, você contamina pelo meio de um cisto e ele vira um esporozoário dentro do seu corpo. É uma doença que é transmitida muito pelo contato de animais, mas normalmente, em se tratando de animais, é os animais em relação à exposição dos nossos alimentos. Então na roça é muito comum, em cima do fogão a lenha, né, o pessoal que gosta da roça aí, que gosta de tocar viola no fogão a lenha, quem é? Quem é que eu sei quem é. E aí, em cima do fogão a lenha, fica pendurada linguiça, bacon, vocês já viram? Já foram em lugares assim? E ali são alimentos expostos.
né? Esses alimentos ficam expostos e ficam suscetíveis às fezes dos gatos, né? Os cistos desse protozoário que está nas fezes do gato, que pode estar, nem todo gato tem. O próprio vento, né? O próprio ar leva, ok? E aí leva essa contaminação. Não só, né, os animais, no caso de estimação, né, as baratas, as moscas. Por isso que proteger os alimentos de baratas, de moscas, de insetos em geral, é uma forma de você prevenir também, tá? O que pode acontecer? Se a mulher grávida, nesse caso não tem vacina, mas o vermífugo é sempre necessário, né? Aí tem os vermífugos que são próprios, mas é geralmente assim, gato de rua, animais que ficam mais em contato com outros, né? Gatos de dentro de casa, assim, não vai pegar, né? O que pode acontecer se uma mulher grávida, dependendo do início, se for no início da gestação dela, se for no início da gestação, pode acontecer o aborto. Se for mais adiante, a criança nasce cega. Tem uma colega minha que o filho dela nasceu cego de um olho, por causa de toxoplasmose, e ela morava na roça. E aí, provavelmente, né, na gestação, ela teve contato com o Toxoplasma gondii. Aqui, ó, dos sintomas em geral, as crianças até com retardo mental. Você teve toxoplasmose na infância? Você teve algum, aí ficou algum resquício? Não? Que bom, né? É porque depende do grau, né? Você pegou quando criança ou você pegou quando você estava. Ah, tá. Eu achei que fosse quando você era criancinha, lá ainda na barriga de sua mãe. Bom, enfim, pode causar muitas lesões, né? Que bom que o Luiz aí não teve problemas, né? A bruxa da floresta coroa. Gente, Bruna tá muito engraçadinha, né? A prevenção, então, né, gente? A correta higienização, né? Cuidar aí dos animais domésticos. E é isso. Os seus pais reclamaram que você reclama que eu lavo a mão depois que. Ô, Samuel, eu sou idêntica. Quando eu brinco com gato, eu terminei de brincar, eu já faço assim, ó, lavo a mão, estico a mão e vou lavar. Qualquer animal. Eu amo brincar com animal, abraçar, agarrar, né? Adoro. Mas eu faço exatamente a mesma coisa, né? Pô, é uma prevenção, né? De doenças. Inclusive, o animal, é só a gente pensar, né, gente? O animal, ele tá a centímetros do chão. É a mesma coisa que você passar a mão no chão, né? O animal deita no chão, então ele tá a centímetros. Então, assim, mais que certo você fazer isso, né? Lavar as mãos. Chuchus, deixa eu tentar começar aqui os poríferos. Eu já tinha mandado o material para vocês deles, mas aí depois eu vou dar uma compilada nos vertebrados, invertebrados e nos sistemas lá na semana que vem, tá? Eu já tinha compartilhado com vocês semana passada, não, ontem. Falando de porífero, é o primeiro grupo de seres vivos de animais mais simples. Então, dos animais, a gente estuda os mais simples para os mais complexos, tá? Então, os mais simples são eles, tá? Por quê? Lembra que o porífero não tem porcaria nenhuma, né? Por que chama porífero? Né? Porque o corpo deles é feito de poros. Então, são animais sésseis, né? Então, eles vivem fixos. A água entra aqui, ó, por meio dos seus poros e sai aqui por essa abertura, tá? É, quem está aqui? As esponjas, né?
Eles são bentônicos, é porque eles vivem no fundo e sésseis, e eles podem viver isolados ou em colônia. A maioria deles é marinho, mas tem de água doce também. São animais porque eles têm célula animal, né? Eles são um conjunto de. Eles têm mais características de animais, né? Então eles usam isso, mas são os mais simples. Eles estão na transição, né? Eles são muito engraçados. Tanto que eles até são considerados parazoários, e os outros são eumetazoários, né? Os outros grupos. Então é um grupo à parte. São filtradores, né? Eles não têm tecido nervoso, não têm tecido muscular. Aliás, eles não formam tecidos, eles são um aglomerado de células, ok? Então aqui, ó, mostrando aí, são filtradores, são bem sensíveis, não, eles têm essa abertura chamada de ósculo. A principal célula deles é essa aqui, ó, os coanócitos, né, que são as células que vão ajudar na digestão, nas trocas gasosas, né, lembrando que são animais aeróbicos, tá? Eles têm formato de espícula, seu esqueleto, sua estrutura, então são poros. Então aqui, ó, o coanócito, a digestão deles é intracelular, eles fazem filtração das partículas, né? Então, ó, não tem sistema respiratório, eles não têm tecido, como é que vai formar sistema, né? E eles vivem trocando aí, filtrando a água, porque eles filtram as partículas. Aqui está o esqueleto, né? O esqueleto ele pode ser de calcário, né? Ou de sílica, e também de espongina, que dá inclusive o nome. Animal muito predado, né? Principalmente para fazer esponja mesmo, de tomar banho. Hoje isso é proibido. Então, tá vendo aqui, ó, o corte deles. Era comercializado mesmo. Aqui é o esqueleto aí de sílica. Aqui os exemplos, né, deles desidratados. Lembrando que tem de água doce também. São os 3 grupos, né, Ascon, Sicon, Leucon, o formato deles. Reprodução deles pode ser assexuada, que pode brotar, né, fazer brotamentos. Depois eu passo um videozinho para vocês. A gemulação é no caso de água doce. Por exemplo, se ocorrer seca, esvaziamento de rio por causa de falta de chuva, eles continuam lá. Se voltam, né, eles se desidratam, mas se volta a água, eles reidratam e revivem, tá? Só acontece isso com de água doce. E regeneração é se sai um pedaço, cresce outro. A sexuada, o encontro do gameta acontece no interior do corpo da fêmea, né? No interior da estrutura dos mamíferos. Eles não têm gônadas, né? Eles podem ser dioicos ou monóicos, então podem ser do sexo masculino, feminino, ou no mesmo indivíduo ter os dois. E desenvolvimento indireto, né? Que seria uma larva para depois virar um indivíduo adulto. Então, aqui um exemplo de brotamento. Aqui, esse aqui, ó, que é o da água doce, que regenera. Esse aqui, regeneração também. Ó, a larva. Aqui, exemplo também, ó, mergulho aí. Tem muitas esponjas bonitas. Depois eu vou passar um videozinho para vocês verem. Beleza? Chuchus, tem aí um minutinho para a gente conversar um pouquinho. Fiquem atentos a... Fiquem atentos, então,